Olá pessoal, esse é o 10º vídeo da série do mini curso sobre análise de dados de processo utilizando EPM, o PIMS da Ellipse Software. No vídeo anterior, aprendemos um monte de coisas e vimos diversas dicas legais de Python, lógicas de programação, I/O de arquivos, consultas ao PCOA sobre o EPM, escrita de valores em tempo real e blocos históricos em tags do EPM, leitura e escrita de anotações em dados de processo e mais um monte de outras coisas. Muito legal, né? Usem o vídeo anterior como uma referência para consultas até que tenham consolidado bem os conhecimentos vistos por lá. Não tem outra forma de aprender sem rever, praticar, tendo todo aquele conteúdo em mente. Usem os links dos tempos para irem direto às partes de interesse de vocês. Nesse vídeo, um vídeo bônus, vamos ver mais uma miríade de coisas relacionadas à análise de dados de processo e diversas outras dicas bem legais, na minha opinião, é lógico. Também será daquelas maratonas, mas acho que vale a pena persistirem até o final. Assim como no vídeo anterior, este também será um pequeno local de referência para posteriormente vocês voltarem aqui e consultar. Lógico que utilizando os links dos tempos dos conteúdos de interesse aqui na descrição. Vamos lá? Bem, pessoal, como na maratona do vídeo anterior, eu optei por incluir neste vídeo todo o segundo exemplo do Jupyter Notebook com os conteúdos bônus de uso da EPM Web API. Então, este vídeo também ficou bastante longo, não tanto quanto o outro, mas todo o conteúdo está aqui, em um só lugar, para posteriormente retomarem direto para a parte de interesse, clicando no link do tempo correspondente. Como sempre, os links dos tempos estão aqui na descrição, e este arquivo de exemplo, que vamos ver, também está no folder JupyterNB do repositório do minicurso do GitHub da Ellipse Software. Ok? Vamos lá para a nossa segunda maratona? Vindo aqui para o nosso slide, vamos saltar direto para o slide 21. Essa aqui foi a arquitetura que nós vimos no vídeo anterior. Aqui, então, foi o exercício anterior que nós vimos. E agora, vamos para mais um exemplo e exercício. Então, faça o seguinte, abra um Jupyter Notebook de vocês, que eu tenho certeza que já baixaram aí, deste exemplo aqui. O que eu recomendo vocês fazerem é exatamente a mesma coisa que eu fiz. Rodem o Jupyter Notebook e executem o arquivo esse, ok? Aí a gente faz junto, passo a passo. Vamos lá. Clicando aqui, Jupyter Notebook aberto. Quando vocês forem fazer uma apresentação de slides, se eventualmente já executaram o Jupyter alguma vez, vocês podem vir aqui no Cell, todas as saídas, Clear. Ele limpa todo o arquivo para vocês fazerem uma apresentação de slide simples, executando passo a passo, exatamente como eu vou fazer aqui nessa apresentação. Mais uma dica. Vamos lá então. Shift Enter, executando essas configurações. Quando eu iniciar a apresentação de slide, lembram? Esse aqui como é skip, ele não vai aparecer. Vamos lá. Alt R, iniciamos a nossa maratona. Então esse aqui é um bônus de análise de dados de processo. Eu vou trazer mais dicas de Python, mais dicas de usabilidade, vou trazer mais alguns outros conteúdos bem interessantes, além, é claro, de utilizar a nossa já conhecida EPM Web API. Bom, antes de mais nada, vamos começar aqui com algumas recomendações. Aqui então são dicas de alguns módulos para trabalhar direto com séries temporais. Aqui nós temos a SciPy Signal, para trabalhar sinais, lembram o que é um sinal? A Stats Model, obviamente para questões mais estatísticas, e Stats Tools também. Tá? Então vocês cliquem aqui nesses links, eu vou clicar na primeiro, que eu tenho certeza que vocês não vão clicar aí, mas basicamente aqui é infinitas informações para processamentos de sinais, então tem splines, cúbicas, então aqui tem os filtros, obviamente além daquele filtro de média móvel que nós fizemos, tem inúmeros outros filtros, como eu já havia comentado, tem análise espectral, transformada de Fourier, álgebra linear, tem um monte de coisa aqui relacionada à parte de análise de dados. E o que eu tenho como dica para vocês são mais esses outros módulos que eu recomendo bastante também e tem relação direta com séries temporais. Aqui tem diversos deles, né? Mas eu vou ressaltar bastante
StumPy. Ele basicamente é uma biblioteca, um módulo Python, que eu consigo, por exemplo, selecionar um período de uma série temporal que tem uma característica específica e depois eu pego, por exemplo, um ano de dados e pergunto aonde dentro deste um ano de dados eu encontro um período equivalente, similar, parecido com esse aqui que eu selecionei. Essa biblioteca é sensacional. Imaginem as possibilidades que tem de, por exemplo, identificar rapidamente períodos onde ocorreu algum problema no processo, ou então, o contrário, eu quero que tenha esse comportamento. Se não tiver esse comportamento, provavelmente é uma indicação de alguma anomalia. Então, essa biblioteca é bem legal, eu vou deixar para vocês explorarem ela aqui. Fica a dica. E outra que eu acho bastante legal é essa TS Fresh. Ela calcula inúmeras informações e características de uma série temporal. Então, lembram daquele método da Pandas, de infos e de describe, que traz algumas informações? Aqui vocês tiram muito mais informações. Também vou deixar para vocês explorarem essas bibliotecas. Tem um monte de coisa. Está aqui a descrição do que é cada uma, bem claro, simples e tranquilo. Ok? E, logicamente, eu vou deixar aqui um link com várias dicas para vocês utilizarem o Jupyter Notebook. Teclas de atalho e várias outras coisinhas assim que agilizam bastante o uso desta ferramenta, principalmente para análises. Ok, vamos seguir aqui então. Tenho certeza que no final deste vídeo vocês vão correndo clicar nesses links, né? Ok, primeira coisa a fazer, como sempre, vou botar aqui o meu Matplotlib inline para plotar os resultados exatamente neste ambiente. E vou importar os principais módulos que eu vou utilizar. E aqui eu já estou fazendo aquilo que eu comentei. Eu coloco todos os módulos que eu vou usar neste exemplo aqui no início. Tá? No outro eu deixei espalhado por uma questão didática pedagógica. Então já estou importando todas as funções que eu vou utilizar. Inclusive aqui da StatsTool já estou pegando também alguns módulos. Da TSA, Time Series Analysis, aqui também já estou pegando outro módulo. E várias outras funcionalidades aqui assim, tá? E, obviamente, estou usando o meu try except. Então, se vocês tentarem executar este arquivo Jupyter Notebook e estiver faltando algum desses módulos, muito provavelmente vocês vão receber essa mensagem na tela bonitinha. Erro na importação, porque tem algum módulo faltando e provavelmente esse módulo vai aparecer aqui, ser printado na tela com essa mensagem, ok? Então vamos lá, vamos executar e carregar os módulos. Ó, executando, executou. Ok, módulos importados com sucesso. Bom, novamente fica aquela minha dica de para quem for utilizar em produção, o ideal é trabalhar com variáveis ambientes, mas como eu vou botar aqui assim, por uma questão didático-pedagógica, eu vou usar de novo a dialog de entrada para informar usuário e senha e estabelecer a minha conexão. E armazenar na minha variável do EPM Connection. Shift Enter, meu usuário e minha senha. Bolinha, 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 bolinha. Ok. Conexão estabelecida e criado com sucesso para o usuário Maurício. Vamos lá? Nós já tínhamos visto um exemplo do filtro de média móvel para remover ruídos de medida, e nós vimos aquele exemplo também usando o filtro de Butterworth, que ele faz o quê? Ele usa esta função filtr. Sim, se vocês pegaram aquele arquivo de exemplo que eu botei lá no GitHub e foram lá futricar e ver como é que o Maurício fez isso, ele usou exatamente esta função da SciPy Signal. Basicamente, o que essa função implementa é um filtro linear digital que é aplicado nos dois sentidos justamente para remover aquela eventual defasagem quando eu for trabalhar com janelas blocadas. Então ele filtra de um lado, desloca para cá. Filtra do outro, desloca para lá, compensa direitinho, ok? Basicamente, em termos de matematiquez, o que eu estou querendo dizer é que filtrar nos dois sentidos gera um resultado de fase igual a zero. Bom,
Se vocês fizerem um help lá, vai ter mais detalhes de como utilizar essas informações, o que são cada um desses coeficientes. Como eu já comentei, não é o caso deste minicurso eu entrar especificamente nesses detalhes teóricos de utilização dessas ferramentas. É mais informar que existe, mostrar exemplos utilizando ela e, obviamente, o volume de conteúdos aqui é infinitamente gigante, vocês vão ter que buscar por conta. Afinal de contas, vocês já podem se considerar analistas, né? Vamos lá. Como é que eu faço para projetar esses filtros? Tipicamente, para esses filtros, é muito comum usar este filtro passa-baixo, que foi exatamente aquele que a gente utilizou no exemplo, ele costuma trazer bons resultados. E aqui tem outros exemplos, né, de como fazer isso daí e como usar essas funções de field. Além, é claro, daquele exemplo que nós já havíamos visto no outro vídeo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? De novo, eu vou pegar aquela minha variável lá do EPM, vou trazer para o meu ambiente Python, usando o método getDataObjects da minha conexão com o servidor. O nome da minha variável, o nome do tag, o tag dela, é exatamente isso aqui, que é aquele nível do tanque, 101. Como ele me retorna um dicionário, eu já passo aqui a chave do dicionário, justamente já para me passar o objeto Basic Variable aqui para essa aqui, ok? Mesma coisa de sempre. Data de início, data de fim, construo meu objeto de período, novamente eu estou usando em UTC, já estou pedindo em UTC. Como eu vou querer esses dados, aplicar uma agregação neles, eu já informo aqui também o meu intervalo de processamento e aqui qual é a minha agregação, o aggregate type interpolative. Lembrando que se eu digitar .tab, ele vai me dar o IntelliSense lá das opções que eu tenho de agregações aqui para aplicar. Aqui eu coloquei dentro de um bloco try except, caso dê algum erro nessa leitura desses dados dessa agregação, ele vai apresentar aqui para mim. E aí eu vou fazer um plot do resultado, definir a cor da linha, hexadecimal, tudo aquilo que nós já vimos no vídeo anterior, ok? Aqui eu estou pegando a figura, né, a GCF e o eixo GCA, redefinindo o tamanho da imagem, redefinindo as cores da imagem para ficar com a minha identidade visual da apresentação, como sempre. Então vamos lá, Shift Enter, está aqui o nosso gráfico do nível do tanque, bastante ruidoso, né? Isso a gente já tinha visto lá no EPM Studio, inclusive. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui 3 filtros com frequências diferentes para ver o efeito. Ou seja, eu vou definir alguns parâmetros para o meu filtro, mas na prática eu não vou saber direto de cara qual é o melhor parâmetro, como é que vai ficar esse meu filtro. Então, isso é uma prática bastante comum em análises. É fazer 3, 4, 5 testes mudando alguns parâmetros um pouquinho. Então aqui eu estou fazendo 0,7, 0,13 e 0,1 vezes a frequência de Next, que tem relação direta com a amostragem dos nossos dados e a possibilidade de reconstituir o nosso sinal de uma maneira satisfatória. Não sabe o que é frequência de Next? Pesquisem aí. Vamos lá. Eu não vou dizer. Então eu vou testar com esses 3 valores, vezes a frequência de Next, lógico. E aí eu vou fazer um laço para isso. Então aqui vem, por exemplo, aquelas questões que eu comentei. É importante sim para o analista saber um pouco de lógica de programação, porque senão eu vou ter que executo uma vez, eu executo outra vez, e eu executo outra vez, depois eu junto tudo, comparo, faz um laço simples, né? For está aqui assim, ok? Eu já defino também as cores que eu quero em uma lista. Eu inventei isso aqui agora aqui. Essa cor vai ser para essa cor vai ser para essa, e essa cor vai ser para essa. Ok. Meu filtro de ordem 2, e aí então aqui eu aplico o meu filtro, aquele Butterworth, de ordem 2, para cada vez para uma frequência. Qual frequência? Essa cutoff list, que é a minha frequência de corte, que são essas 3 aqui, né? E o resultado vai me dar esses parâmetros. E aí então, com estes parâmetros, eu vou fazer o meu filtr. Vou filtrar passando esses parâmetros, passando os meus dados, aquele do nível ruidoso, e vou juntar eles, fazer um append aqui na minha variável yf que eu inicializei aqui fora. Tá? E aí depois eu vou fazer um plot de todo mundo lá dentro. Ok? Notem que legal aqui assim, eu vou botar uma legenda.
Como é que eu fiz essa legenda? Primeiro, eu estou aplicando o quê? Aquela funçãozinha map, que nós vimos no vídeo anterior, transformando em string essa lista de frequências. Quem é essa lista de frequências? São essas aqui, ó, 07, 03, 01. Então eu transformo cada uma delas em uma string, aplico o map, transformo numa lista, e essa lista, na verdade, eu vou fazer uma concatenação de string com essa informação aqui, com a legenda, o não filtrado, mais aquelas 3 frequências lá. E depois eu vou fazer botar a legenda no meu gráfico, que é aqui assim, ok? Então vamos lá, Shift Enter. E olha que legal que está isso aqui. Então tá lá, o meu valor não filtrado, aquele azul, que dá para ver lá no fundo, um azul clarinho. 07, 03 e 01 da frequência de Next, a gente consegue perceber que 01 da frequência de Next ele conseguiu fazer com que esses dados acabassem tendo uma variabilidade, um ruído bem menor, né? Então aqui a gente consegue ver. Agora eu vou poder, por exemplo, olhar para esses e decidir, eu vou usar 07, vou usar 03, vou usar 01 vezes a frequência de Next para filtrar os meus dados de processo, ok? Então aqui já é mais um exemplo de como filtrar ruídos de medida, de dados de processo, e uma outra prática que é justamente essa. Eu faço 2, 3, 4 vezes comparando parâmetros distintos para verificar qual que vai me dar o melhor resultado. Ou seja, não existe uma mágica, não existe um valor pronto resolvido, né? Eu vou chutar valores próximos e vou verificar o que fica melhor e atende às minhas necessidades. Ok? Vamos seguir. Então, diferenciando o sinal para deixá-los estacionários. O que é isso? Em muitas análises de dados que a gente faz, a gente precisa que os dados eles estejam o que a gente chama de estacionário. De maneira bastante simplificada, estacionário basicamente são esses trechos onde eu atingi um estado que eu não estou tendo variações dinâmicas, não estou tendo variações da média, por exemplo, do valor desse sinal. Então, por exemplo, esse trecho aqui é um trecho que eu estou no estado estacionário, esse outro trecho é outro trecho que eu estou num outro estado. Então, um sinal com essa cara mais reta ao longo do tempo, sem mudar muito o valor, claro, descontando o ruído de medida, é o que nós chamamos de estado estacionário, ok? E muitas vezes, algumas análises demandam que os dados estejam com esta cara, assim, de estado estacionário. Então, uma abordagem simples para fazer isso é nós fazermos um delta sobre os nossos dados. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é fazendo um shift unitário nos meus dados, né? Então eu pego os meus dados, o data, aqueles dados que eu li usando a EPM Web API antes, e eu desloco ela de uma unidade e subtraio ela dela deslocada de uma unidade. Basicamente isso vai me dar os dados no formato delta. Simples assim. Ai, Maurício, eu não poderia fazer um for? Poderia fazer um for. Pode fazer, tranquilo. Eu prefiro usar as ferramentas de slice direto da própria NumPy. Lembram de eficiência? Isso aqui é muito mais rápido do que qualquer laço for que vocês venham a fazer aqui em Python. Bom, o que eu faço aqui? Fiz o delta. E aí eu vou basicamente fazer um plot desses dados comparando o original com este delta. Ok? Vamos lá. Shift Enter. Está aqui, então, em azulzinho, os meus dados originais. E esse rosa aqui, magenta, é esses meus dados que eu apliquei o delta. O que é o delta? É o valorzinho aqui menos o valorzinho anterior. Desloca. O valorzinho adiante menos o anterior. Isso aqui que me dá isso. Ele me dá essa cara como se fosse estacionária. Então, matematicamente, existem diversas análises que a gente faz que a gente precisa que os dados estejam nesse formato. E uma forma simples, rápida e fácil de fazer isso é essa aqui, usando slice da NumPy. Ok? Muito legal, né? Vamos seguir. Quantificando a estacionariedade. Uma coisa que é importante ressaltar é que eu não vou ficar olhando ali, separando, fazendo slices
pegando pedaços visualmente. Até posso muitas vezes. Inclusive, para quem trabalha com redes neurais, é muito comum pegar exatamente esses pedaços onde os meus dados estão com essa característica para poder alimentar minha rede, para treinar o meu modelo, né? Vamos lá. Então, existem aqui diversas maneiras de eu definir se um sinal é ou não estacionário, além da visual, como eu comentei, é lógico. Mas de maneira bastante simples, né? Pode-se dizer que o sinal é estacionário quando a sua média e a variância elas não se alteram ao longo do tempo. Isso, logicamente, para essa nossa série temporal, né? E além de outras propriedades que ele tem. Então, uma forma que é bastante usual quando eu estou trabalhando com análise de dados, para verificar se ele é estacionário ou não, é fazer um teste de hipótese, que é chamado de Key-Fuller aumentado, ok? Inclusive, ele está implementado dentro daquela módulo que eu comentei, da StatsTools, da TSA, e está lá o Augmented Key-Fuller, ok? Eu vou definir então as minhas hipóteses. A minha hipótese nula então é que a série temporal não é estacionária, com um p-value maior que 0,05%. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou calcular o meu p-value, vou informar meus dados, vou calcular esse meu p-value. Se ele for maior do que 0,05, então a minha série é não estacionária. E a hipótese alternativa é essa outra aqui, que é o complemento disso. Óbvio, né? Então, só para brincar, vamos pegar os nossos dados originais, aquele lá, que tem vários trechos estacionários. Vamos aplicar essa funçãozinha que eu importei. Vou jogar na minha variável R1 e a mesma coisa eu vou fazer para a segunda, que é aquela que eu fiz o delta, no R2. Ok? E vamos verificar o resultado disso. Então, aqui assim a gente já consegue ver, né, que os dois têm essa característica de ser um estacionário, mas notem só que interessante, aquele que eu não fiz o delta, o p-value dele deu maior do que o p-value do outro que eu apliquei o delta. Muito legal, né? Vamos seguir? Remoção de tendências. Não é magia, é tecnologia. Como é que funciona isso? Lembram daquelas tendências, daquelas características que nós vimos lá nos primeiros vídeos, que são características que eu busco nos meus dados? Ah, ele tem uma tendência ascendente. Então, algumas vezes tem algumas variáveis no meu processo que eu não estou medindo, mas uma outra variável que eu estou medindo, ela tem a sua característica, a sua dinâmica, mas ela tem uma tendência, por exemplo, aditiva. E essa característica, dependendo do tipo de análise, muitas vezes é importante que eu remova essa tendência dos meus dados. Como eu faço isso? Vamos ver um exemplo? Então, eu peguei aqui aqueles meus dados que eu tinha lido da minha variável, do nível do tanque. Eu chamei o meu y com tendências, ok? E, obviamente, os meus y não tinham tendência. O que eu estou fazendo aqui é justamente isso, adicionando uma tendência linear positiva. Então, isso aqui é uma tendência aditiva. Vamos ver o gráfico disso aqui, como é que fica? Então, o plot é isso aqui, vocês já viram, né? Essa parte aí já está dominada por vocês. Shift Enter. Então, aqui eu tenho os meus dados, como eu li lá do EPM, e aqui eu tenho aqueles meus dados com tendência, tá? Então, que é essa tendência que eu adicionei. Olha só que legal, eu coloquei dois gráficos já aqui. Como é que eu fiz isso? Eu usei o comando subplot. E mais, ele tem duas linhas e uma coluna, ok? Na linha 0, eu botei este aqui, os meus dados que eu li. E no gráfico da linha 1, eu plotei essa minha outra variável com tendência. Ok? Tá, então agora, na prática, o que eu estou querendo dizer? Imagine então que quando eu li do EPM os dados, eu li já estes daqui, que tem essa tendência. E a minha análise sobre esses dados, uma das coisas que eu preciso fazer é justamente remover esta tendência. Assim como eu removi o delta na anterior, eu preciso remover a tendência para pegar apenas as informações que eu tenho interesse. Como é que eu vou fazer isso? Então, a função Signal tem uma função TheTrend. Quem trabalhou muito com o MATLAB, como foi o meu caso, também tem uma função com o mesmo nome. Então, provavelmente vocês que já trabalharam, isso aqui deve ser bem familiar para vocês, né? E aqui eu coloco a variável que eu quero remover a tendência e que eu quero uma remoção do tipo linear.
De novo eu uso os subplots para plotar o meu gráfico com tendências em cima e o meu gráfico que eu removi a tendência, que é esse y detrended, aqui assim, que é essa variável, embaixo. Ok? Shift Enter. Olha que legal! Então, aqui estão meus dados com tendência. Aquela funçãozinha detrend faz uma mágica e devolve ele naquele formato lá. Logicamente, como eu gerei artificialmente aqui, esses dados sem a tendência ficaram muito parecidos com os dados originais, aqueles lá que eu adicionei a tendência. Né? É óbvio. Como eu comentei, na prática, a teoria que a rege vai ser outra. Então, nem sempre isso aqui funciona da melhor maneira possível. Tá? Mas, por questões pedagógicas, eu fiz assim que fica bastante claro como funciona essa remoção de tendências. Seguindo aqui. Bom, uma outra coisa que eu comentei lá nos primórdios dos primeiros vídeos, falei sobre identificação da dinâmica do processo. Bom, pessoal, eu não vou entrar na teoria de controle. Aqui na descrição tem um curso no YouTube muito legal e, inclusive, o link está no final dessa apresentação. Tem tudo sobre teoria de controle, sobre processamento de sinais. Dê uma olhada lá no final. Mas basicamente aqui tem uma função de primeira ordem, basicamente é uma equação diferencial de primeira ordem. E muitas vezes ela é suficiente para eu conseguir extrair informações da dinâmica do meu processo. Eu consigo representar, em alguns casos, muito bem esses meus dados utilizando uma função de primeira ordem. Como é que é a cara, então, de uma função de primeira ordem? Basicamente é isso aqui. Eu tenho uma constante de tempo, dy dt, a minha variável, mais y de t é igual a uma outra constante, o k, que a gente costuma chamar de ganho do processo, vezes uma variável de entrada. Então, novamente aqui eu tenho a minha variável de entrada, u, e a minha variável de saída, y. Mexo na válvula do chuveiro, como é que fica a temperatura do meu banho? Simples assim. Ok, e o meu ganho é o quê? O meu ganho é este ΔY sobre o ΔU. Ou seja, para uma variação na entrada, como é que vai responder a variação na saída? Calculo isso, me dá a ordem do ganho aqui. E o meu tal, ele dá uma ideia da constante do tempo. Mas constante do tempo do quê? Ele corresponde, então, a aproximadamente 63% da minha resposta, da minha variável de saída, aquele ΔY, ok? Então, de posse dessas informações, olhando num gráfico, eu já consigo estimar, sim, quanto que é o meu ganho e quanto que é a minha constante de tempo, visualmente. Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar agora a minha outra variável de entrada, que é a vazão daquele meu tanque de nível. E uma outra coisa que é interessante, quando eu vou trabalhar com identificação de sistemas, é sempre bom ter um ponto de referência, que nós vamos chamar de bias. E, logicamente, o ideal é que esse ponto de referência sempre esteja num estado estacionário, ou seja, eu já esteja com o meu processo plenamente estabelecido. Então, para pegar este ponto inicial no estado estacionário que eu vou utilizar como referência, eu já vou deslocar aqui aquele meu gráfico do nível em 50 pontos. Então, a minha posição de início, onde meus dados já estão no estacionário, é o quê? É esse deslocamento aqui de 50 pontos daquele meu vetor de dados para frente, da série temporal que eu já busquei lá do EPM, ok? Aí aqui eu crio um novo vetor de tempo, eu não preciso trabalhar com a data hora a mais. Então, lembra que eu comentei que existem cenários que eu posso trabalhar em deltas? Aqui é eu vou trabalhar em deltas. Eu não preciso saber se era 11 horas, se era meio-dia, meia-noite, não me importa. Aqui o que me importa são os deltas, porque é a análise da dinâmica, ok? Vamos lá. Aqui eu pego a minha variável de entrada, a tal da U, usando de novo o meu método getDataObjects da conexão, digo qual é o tag que é para buscar. Como isso aqui tudo vai me retornar um dicionário, eu já passo qual é a chave do dicionário, que obviamente é o mesmo nome do tag, e já trago a minha variável prontinha aqui. Aplico a minha agregação aqui. Lembra do aggregate details e do período que nós já definimos lá em cima? Então, estou reutilizando aqui. Também desloco, removo dele aqueles 50 pontos iniciais, pego de 50 para frente. E aí eu vou plotar os gráficos aqui também naquele formato de subplot.
duas linhas. Na linha de cima, a minha variável de saída. Na linha de baixo, a minha variável manipulada, a minha variável que eu posso usar para controle, por exemplo. Shift Enter. Está aqui assim. Olha que bonitinho. Maurício, tu não tinha plotado aquele nível do tanque não, azulzinho? Ele não era bem ruidoso? Sim, era bem ruidoso. Mas notem aqui, talvez tenha passado despercebido por muitos de vocês. A variável que eu estou utilizando para trabalhar aqui é exatamente aquela variável que eu filtrei. Exatamente. Agora você já começa a entender por que eu preciso aplicar um filtro de ruído de medida nos meus dados. Muitas das operações que nós vamos usar agora para encontrar parâmetros do meu modelo, por exemplo, se eu tiver os dados muito ruidosos, isso aqui pode causar alguns problemas numéricos dos meus algoritmos. Então, sempre que possível, a gente procura deixar os dados da maneira mais teórica esperada dessa variável, removendo aquele ruído de medida, que em geral nós chamamos de ruído branco, né, porque ele é um ruído que não adiciona característica alguma ao meu sinal, é um ruído gaussiano, e só por curiosidade, se não é um ruído branco, não tem essa característica que eu passo um filtro simplesinho e limpo bem ele, a gente chama de ruído colorido, né? Ok, chega de bobagem, vamos voltar para cá. Né? Então, aqui é a minha variável de vazão. Então aqui, quando eu estou vindo com uma vazão, quando diminui a vazão, o meu nível baixa. Quando aumenta a vazão, o meu nível sobe. E aí eu mantenho por mais um tempo, até ele ficar no estacionário, diminuo a vazão, o meu nível baixa. Mantenho um tempo aquela vazão, aumenta a vazão, o meu nível sobe, o que é naturalmente esperado. Isso aqui, pessoal, basicamente é o que a gente chama de testes em planta. Então, por exemplo, se eu quiser identificar a dinâmica desta variável da vazão com o nível nesse tanque, o que é que eu vou fazer? Aquilo que eu havia comentado lá nos vídeos anteriores. Eu vou fazer o meu planejamento de experimento, vou lá no meu pins, se eventualmente essas variáveis estiverem com a compressão ligada, eu vou ter que desligar essa compressão para pegar as características do sinal como ele efetivamente é. Vou combinar com o operador, que eu vou fazer só aumentar e diminuir a vazão de maneira que não vai comprometer a operacionalidade da minha planta, nem tirar o produto muito fora de especificações, etc, etc, etc. Então isso aqui é aqueles testes em plantas que eu comentei lá. Aumenta a vazão, diminui a vazão, como é que responde aqui assim, ok? Baseado nisso, eu vou identificar, por exemplo, um modelo de primeira ordem, e com este modelo de primeira ordem, por exemplo, eu posso utilizar para comissionar um PID. O que é comissionar um PID? Simples, achar os parâmetros daquele meu controladorzinho PI ou PID, que nada mais é do que uma equação matemática que eu também vou definir a sua parametrização, quanto vale cada um daqueles parâmetros dele. Ok, então está aqui as minhas variáveis que eu vou tentar identificar o modelo. Olhando lá no Chart Analysis ou no Dataset Analysis do PM Studio, é mais fácil de visualizar isso aqui, eu consigo já ter uma ideia visual do ganho. Ou seja, o que é o ganho? É esse delta. Então, para esse delta aqui, qual foi o delta que a minha variável respondeu? Né? E para esse delta, quanto que foi o delta da saída? Então, eu consigo fazer o delta y pelo delta u, o que eu já dá uma ideia de ganho. E se eu fizer o zoom bem nessa partezinha aqui assim, quando der 63% desse delta y, eu desço aqui no eixo x e vejo o tempo. Quanto que deu mais ou menos o meu tal. Ok? Vamos seguir. Então, agora eu vou usar a Gecko para fazer isso daí. Né? Alternativamente, vocês poderiam utilizar a SciPy também, né? E dentre outras inúmeras bibliotecas. Isso que é legal do Python, fica ao gosto do freguês. Então vamos lá. Então eu crio o meu objeto da Gecko. Eu já defino aqui então o tempo, um vetor de tempo deste meu objeto do Gecko, que é o meu modelo, por isso M, model. Trivial, né? E aí, a Gecko, para funcionar, ela tem algumas características, né, que vocês, obviamente, já devem ter até ido estudar, porque eu já sugeri isso aqui no vídeo anterior. Mas uma das coisas que tem eu preciso dizer qual é o modo que eu vou operar sobre este meu modelo. Então, lá nas options do meu modelo, lembram de orientação a objetos? Isso aqui é um objeto de uma classe da Gecko.
Isso aqui é uma outra propriedade do meu modelo e aqui é o modo de operação das propriedades que eu estou guardando aqui em Options. Então, eu coloquei aqui o 4. O 4 é um módulo de simulação dinâmica. Tem diversos outros módulos, aqui assim. Eu já deixei aqui registrado já para facilitar a vida de vocês, quando vierem pesquisar. Qual é o módulo 4? Dynamic Simulation. Se eu quero fazer um controlador preditivo, o que eu uso? Eu uso 6, né? Aqui é o controlador preditivo. Então, aqui assim a gente vai definir como nós vamos usar este modelo, ok? E aí eu vou definir o meu modelo. Como é que eu defino o meu modelo aqui na Gecko? Bom, o K, visualmente, a gente já viu que é o ΔY sobre ΔU e tirou lá do gráfico, olhando assim, ó, coloca a mão na frente, mais ou menos isso, está aqui, 2. O tal, que é a constante de tempo, visualmente, mais ou menos aqui, 63%, deve dar em torno de 10 segundos. Isso eu tirei visualmente, eu não fiz conta nenhuma, tá, pessoal? É simples assim. E 63% basicamente é um pouco mais da metade, tá? É fácil também. Então, eu crio uma variável aqui que eu chamei de PV. Do meu modelo, ela é um tipo variável, ok? E eu coloco este valor para ela, o meu valor inicial. Lembram lá do meu valor de referência, meu bias? Está aqui, 0. Por isso que eu botei no estacionário. A minha OP também é uma outra variável do meu modelo. Eu estou dizendo que ela é um parâmetro e ela vai receber então este vetor de entrada, o MES, que é aqueles degrauzinhos lá que eu fiz, que é abre vazão, aumenta a vazão, diminui vazão, aumenta a vazão, mantém um tempo, diminui vazão. Então ele entra como um parâmetro aqui assim. A minha equação é aquela minha equaçãozinha diferencial de primeira ordem que eu havia definido. O tal vezes a PV, que é essa daqui. Lembram? dy dt? Simples assim, dy dt. Mais a minha PV, mais o meu y. Lembra da equação? E aqui também é uma notação da própria Gecko. Eu não vou botar igual, porque igual em Python é atribuição. Então eu coloco igual e ele vai interpretar isso como o igual da minha equação diferencial, tá? Isso aqui é mágica de Python e de Gecko. Não se preocupem. É sintaxe, ok? O meu ganho vezes a minha OP. Eu simplesmente escrevi aqui exatamente a minha equação diferencial que eu tinha mostrado para vocês lá em cima. Simples assim. Não quero... Vou fazer um solve aqui. Quando eu executo aqui, ele vai... Aliás, eu já vou fazer isso agora, tá, gente? Isso aqui, a Gecko ela é um pouquinho demorada, ela é um pouquinho pesada, porque ela faz um monte de verificações. Ó, tá rodando lá e eu vou continuar falando. Então eu botei ela para rodar, que é o que o solve faz. Display false, para não ficar mostrando aqui. E aí eu vou fazer o meu subplot. Meu subplot do quê? De novo, em 2 linhas. E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte. No eixo 0, eu vou plotar o valor medido, aquele que eu filtrei. E também vou plotar a minha PV que eu estou simulando, que eu acho que já terminou a simulação aqui pelo visto. Em amarelo, o medido, como antes, e o vermelho, tracejado, o que eu simulei. Olha que legal, pode passar despercebido e pode parecer bobagem para alguns. Eu usei o amarelo antes naquela minha variável y. Obviamente, quando eu for seguir a minha análise, eu vou procurar manter a consistência disso, porque quando eu for observar de novo esses dados, eu naturalmente, intuitivamente, é uma questão do ser humano, eu vou associar aquele amarelinho à minha variável medida, aquela que eu filtrei, que eu li lá do EPM Processor do meu teste em planta, tá? Então, tem inúmeras dicas podem parecer bobinhas, mas são bastante relevantes para quem trabalha com análise de dados que tem relação a essa apresentação dos resultados e construção do raciocínio e da história que eu vou contar quando eu for apresentar os resultados da minha análise. Ok, então plotei as minhas saídas, a medida, e aqui eu estimei visualmente, tá? Eu ainda não apliquei matemática nenhuma aqui. E a mesma coisa para minhas variáveis de entrada. E está aqui, olha só. Está aqui a minha variável de entrada, a minha vazão, e aqui o meu nível. Em vermelho, então, tracejado, como eu comentei, é aquele modelo, aquele meu ganho e a minha constante de tempo que eu estimei visualmente. Então, olha que legal, gente. Olha o valor que tem, primeiro, conhecer o processo, conhecer equações diferenciais, sim, é para isso também que serve equações diferenciais, e conseguir olhar para aqueles dados, para aquela série temporal,
e gerar um modelo bem parecido. Olha, eu até diria que eu estou sendo um bom estimador aqui, né? Vamos lá. Tá, mas assim, eu não quero achômetro, né, Maurício? Vamos ser um pouquinho mais profissionais? Vamos ser mais profissionais. Ok, então vamos de novo usar a Gecko, só que agora no modo estimativa de parâmetros, que é o modo 2, ok? E agora eu vou criar, lembra do meu ganho que eu botei lá em cima, que eu botei um valor fixo visual? Agora ele vai entrar na minha equação como essa variável aqui, esse tipo de variável, que é a Fixed Values, que é uma variável do Gecko que ele assim define. E aí eu dou um valor inicial para ele, um chute inicial, para quem lembra de cálculo numérico, sempre tem aquele chute inicial. LB e o B, se vocês botarem direto, olhar esses valores aqui, provavelmente vocês vão pensar que é o limite inferior, é o limite superior, e sim, é os limites, as restrições para este meu parâmetro aqui, ok? Até porque esses limites eu vou tirar da onde? Daquela minha análise visual. Eu já ajudo o meu sistema de otimização para identificar esses parâmetros, já botando os valores coerentes aqui. Tá? Aqui o ativo do status, então, o que eu estou querendo dizer? Essa minha Kest, o meu ganho estimado, que eu vou estimar, ele tem uma... Isso aqui é do Gecko, tá? Ele tem uma informação que é status. E se eu ponho 1, significa ajeita o melhor possível isso aqui para mim, ok? E é isso aqui que faz, tá? Eu estou dizendo quais são as variáveis que eu vou querer estimar. Se eu tivesse mais parâmetros, como é o caso aqui do tal, eu também vou definir ele com aquele tipo de variável, o valor dela, limite inferior, limite superior, e também vou ativar ela. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar vou definir aqui os meus parâmetros novamente, as minhas variáveis. Notem agora que aquela minha variável que antes não era parâmetro, agora ela passou a ser um parâmetro, porque eu estou informando os valores medidos, eu vou querer que esse meu cálculo, baseado nos valores medidos de planta, ele ache os valores de constante de tempo e de ganho que reduzam, né, este erro, essa diferença em geral é mínimos quadrados que ele acaba utilizando, tá? E aqui de novo a minha equação, e eu já deveria ter dito para ele ficar rodando enquanto eu ia falando com vocês, porque ele também demora um pouquinho aqui. E aí depois aqui eu vou definir a minha função objetivo. Na documentação da própria Gecko, eles sugerem que se utilize a função objetivo normalizada, ou seja, eu divido aqui pelo meu valor medido, né, para calcular a função objetivo. Mas eu, no caso aqui, achei melhor, achei as duas equivalentes, mas eu achei essa segunda aqui mais rápida e não deu muita diferença, que não foi sem normalizar. E aí eu deixei assim mesmo. Então assim, ó, análise de dados e brincar com identificação de parâmetros, isso tem ciência, tem teoria, tem conhecimento, vocês viram, a gente precisa saber das coisas, precisa conhecer processo, mas também tem muito desta arte. E essa arte é esses ajustes. O analista vai vendo que vai dando o melhor resultado para depois, eventualmente, automatizar tudo isso, né? Ok, faço o solve e está aqui. O meu ganho deu 2, parecido com o que a gente tinha colocado, e o tal aqui estimado deu 49, 50 praticamente, bem diferente assim do que eu calculei. O que eu vou fazer? Obviamente, vou pegar esse ganho estimado, esse tal estimado, vou rodar de novo, só que agora botando o índice 2, né, o meu modelo 2, e vou plotar todo mundo junto. Aqui em cima, o YMAS é o meu valor que eu li lá do EPM e apliquei o filtro. Lembram? Não estou usando dados ruidosos para estimar parâmetros. Isso aí significa se dar mal, tá? Filtrem. Estou plotando aqui em verde este modelo que eu estimei usando a Gecko e botando aqui aquele outro em vermelho que eu tinha feito, novamente aquela consistência de cores que eu comentei, que eu tinha feito visualmente, ok? Então aqui eles... Original, estimado e visual. Ok. Se vocês olharem aqui, o visual está aqui assim. Olha lá o estimado. Olha que perfeito. Bem em cima, o verdinho está bem clarinho. Se vocês executarem na máquina de vocês, vocês vão conseguir ver melhor. Obviamente, como a minha constante de tempo aqui foi diferente, ele desceu um pouco mais de acordo. A minha estava bastante agressiva, ela acompanha a descida, mas né, ela não fecha tanto o modelo. O que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Eu poderia usar
alguma integral do erro absoluto, ou integral do erro quadrático, para verificar qual dessas aqui seria o meu melhor modelo, representaria melhor, ou simplesmente visualmente, ah não, eu vou usar a verdinha, realmente está com mais cara de que isso é uma coisa real, tá? E lembrando, esses dados aqui que eu botei aqui para dentro foram simulados, então também não são dados de processo real. Eu simulei dados, adicionei ruído e armazenei no EPM, como se fosse um teste em planta. E aí agora estou fazendo o caminho inverso. Então, como ferramenta pedagógica, isso é bastante legal, né? Vamos lá. Buenas! Enfim, chegamos na Pandas que eu havia prometido no vídeo anterior. Referências, aqui tem. No GitHub da Ellipse tem vários exemplos, inclusive de exemplos básicos de como usar a Pandas no GitHub da Ellipse. Logicamente tem toda outra documentação na internet que vocês vão achar, mas aqui relacionados a dados de processo, tá? E aqui tem uma outra referência, que inclusive é de um vídeo que eu já recomendei anteriormente para vocês assistirem, que é onde eu uso o módulo Pandas do Python, e eu já botei até aqui um minuto, então vocês clicarem aqui já vão saltar direto para a parte que eu estou usando o Pandas lá no Python, dentro daquele ambiente de dataset análise. Então, eventualmente, eu não preciso vir para o Jupyter Notebook, fazer a conexão, parará. Posso trabalhar direto lá dentro, principalmente se é uma coisinha rápida. Esse vídeo, para quem não assistiu, é bem legal. Clique no link aí depois, tá? Ok. Vamos sair daquele nível de tanque, encher o saco. Vamos pegar agora para o universo dos aerogeradores, tá? Está bastante em moda essa nova forma de energia limpa. Então tá. Lá no EPM nós temos os tags Aero01 Wind, Speed, Wind Direction e Power, ou seja, a velocidade do vento, ou a rapidez, né? A direção dele e a potência que o meu aerogerador está gerando. Então eu crio aqui no ambiente Python as minhas variáveis correspondentes às que estão no EPM, defino a data de início e a data de fim, novamente em UTC, as always. Então eu estou pegando os dados aqui, a minha data de início, de agosto de 2016 a novembro de 2016, também informando em UTC, é óbvio. Defino aqui o meu query period com essas datas. Defino o meu intervalo de processamento. Neste caso aqui é 10 minutos. Eu tenho um volume bastante grande de dados aqui para trazer, né? E eu vou usar o aggregate type time average. Por quê? Porque eu estou colocando 10 minutos. Então eu estou pegando a média do vento a cada 10 minutos, a média da direção a cada 10 minutos e a média da velocidade a cada 10 minutos. Por que eu optei por isso? Porque para a minha análise, esta abordagem está mais do que suficiente. Não precisa ser interpolado a cada segundo. Isso só vai pesar os dados e eventualmente eu ainda vou ter que aplicar um filtro. Sim. Se eu fizer uma consulta do tipo time average, de certa forma eu acabo limpando essas oscilaçõezinhas. Eu vou pegar um valor médio daqueles 10 minutos e assim sucessivamente, ok? E também é muito comum trabalhar com, no caso de aerogeradores, trabalhar com intervalos de 5 a 10 minutos, ok? Então, também vem do conhecimento deste tipo de processo. Eu crio a minha lista aqui assim para facilitar o meu trabalho. E aí eu faço a minha BV, o History Aggregate. E quem é a minha BV? A minha BV ela é um dos elementos que está na minha BV List. Maurício, isso aqui está me lembrando aquela coisa que a gente viu lá na série do Python, lá, que tu falaste que eu podia criar uma lista direto usando for. Sim, List Comprehensions. É isso aqui mesmo. Então eu estou criando uma lista já aqui dentro. Barbadinha, né? Por que eu estou fazendo isso? Nós já vamos ver por quê. Ok, meu vetor de timestamp. Beleza, aqui é assim. Então vamos rodar a consulta. Ó, pessoal, lembrando, eu estou usando o EPMTR. Ele está na nuvem. Eu tenho aqui um período bastante grande de dados. Vou calcular a média a cada 10 minutos de 3 variáveis. Isso aqui é uma coisa bastante grande, bastante lenta. A minha internet também não é das melhores, mas vamos lá. Shift, Enter. Olha aí. Deu. Não vou editar essa parte, eu prometo. Esse aqui é o tempo que levou exatamente esta consulta.
E aí vem uma coisa, olha, o primeiro timestamp está no dia 1º de agosto de 2016, às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã? Que estranho, eu não tinha pego os dados à meia-noite? Sim, eu tinha, mas eu informei em UTC, lembra? 3 horas, ok. Bom, neste meu caso em particular, eu preciso trabalhar em horas. Não posso trabalhar em deltas como nos outros exercícios. Por quê, Maurício? Porque à meia-noite a velocidade do vento era 1. Eu sei qual é a velocidade do vento à meia-noite. Eu quero ter essa informação e eu sei que esses dados iniciam à meia-noite. Então agora eu vou criar aqui um objeto do tipo time zone, basicamente um offset, né? Em relação ao UTC, que eu defino que é menos 3 horas. Ou seja, esses dados foram coletados num local onde ele é menos 3 horas em relação ao UTC. Ok, lembra daquela funçãozinha que nós vimos no vídeo anterior, do UTC to TZ? Então, eu vou converter um datetime em UTC para timezone. E aí eu faço essa funçãozinha aqui, que vai fazer o replace do tzinfo, tá? E aí eu faço de novo, uso aquele meu map, que vocês já viram, passando como argumento a minha função, o meu timestamp. E aqui eu simplesmente multiplico, gero um vetorzão desse meu TZ aqui, que é as informações de time zone. Ok? E agora se eu fizer Shift Enter, está aqui. O primeiro timestamp em hora local é 1º de agosto de 2016 à meia-noite, que é exatamente o que aconteceu. Aquelas medidas que foram feitas, que foram armazenadas no EPM, são medidas correspondentes a este dia feitos à meia-noite, ok? Então, neste caso, como vocês podem ver, aquela funçãozinha ali para conversão é importante. O EPM Studio faz isso para vocês. Eu já tinha comentado no outro vídeo, é só vocês selecionarem lá, eu quero trabalhar em UTC, eu quero trabalhar em hora local. Neste caso, eu preciso trabalhar em hora local, então eu preciso fazer esta conversão de UTC para a hora local. Bom, ok, meu vetor de timestamp já está em hora local. Maurício, nós não ia falar sobre pandas? Já vamos. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar os dados daquelas 3 variáveis, daquele período todo, interpolados a cada 10 minutos, ponderados ao longo do tempo, e na hora local deles. Bom, agora sim, vamos trabalhar em pandas. O pandas, eu fiz uma funçãozinha aqui, que é bem intuitivo o nome, né? EPM to pandas. Basicamente, o que essa função vai fazer é, ela vai receber uma variável, que eu já estou dizendo aqui que ela vai ser o meu índice, que vai ser o timestamp. Lembra que eu comentei que o pandas trabalha com estruturas de dados tipo data frames, que nada mais são como se fossem planilhas. Então, eu vou ter colunas e linhas. A primeira coluna, via de regra, que a gente precisa definir é o índice, a coluna de índice. Se vocês não definirem, ele vai definir. Eu já estou definindo que a minha primeira coluna de índice é justamente a de timestamp. Maurício, o que é aquele asterisco, key args? Assim, ó, isso aqui, pessoal, é mais uma daquelas mágicas do Python e de várias outras programinhas que a gente faz em linha de comando, que basicamente eu não sei quantos argumentos eu vou passar aqui. Então, olha que funçãozinha legal. Depois recomendo vocês irem pesquisar um pouco mais, todos os links de referências que eu passei para vocês sobre Python, detalhe exatamente como isso aqui funciona. Eu vou explicar bem por cima aqui. Mas olha só que legal o que essa minha funçãozinha vai fazer. Primeira coisa, dentro dessa minha função, eu defini uma outra função. Posso definir função dentro da função? Sim. Esta função aqui está definida dentro do escopo desta minha função, ela não está fora. Então, se eu tentar chamar essa função dentro de alguma outra célula, ela vai dar erro. Por quê? Porque ela só pode ser chamada dentro desse escopo. Lembra de namespace quando eu carrego um módulo do Python? Então, esse conceito de escopo, onde cada definição vai executar, também vale aqui dentro. Então, eu posso criar uma funçãozinha que só funciona aqui dentro, tá? Bom, então, esta funçãozinha, ela faz uma coisa que é chatinha, que é o quê? Ela converte o byte swap. Byte swap, pessoal, isso aqui é coisa de informática. É a forma com que eu vou guardar um número em bytes. E aí, dependendo da ordem que eu vou trabalhar, pode ser num sentido ou no outro.
E na Pandas e na NumPy tem essa pequena diferencinha, então eu preciso fazer essa operação para vocês. Mas não se preocupem porque isso aqui já está pronto e já está feito, tá? Basicamente eu faço isso aqui e gero o meu vetor na ordem de bytes corretinho, tá? Ah, Maurício, como é que tu descobriu isso? Ah, eu testei uma vez usar direto e aí eu comecei a achar a diferença de valores. Aí eu fui pesquisar, coisa que analista sempre faz, e descobri que existia essa diferença. E aí eu aprendi sobre byte swap, porque afinal de contas eu sou engenheiro, não deveria saber disso daqui. E aí eu aprendi como é que se faz, eu vi como é que se organiza as coisas aqui e já deixei pronto para vocês, tá? Certamente vocês vão encontrar outros problemas que também vocês vão ter que buscar por conta sozinho como resolver. Ok, aí olha só que legal, quem é esse KW-args aqui? São os meus argumentos. Ou seja, eu estou pegando o comprimento, quantos argumentos eu estou passando aqui. Se for maior que 0, então eu vou verificar aqui. E aí, basicamente, o que eu faço nesse laço aqui assim, é, para cada argumento que eu passar, eu vou gerar uma coluna de dados. Vamos ver isso aqui como é que fica? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é só dar um Shift Enter. Isso aqui simplesmente faz o quê? É função que converte dados do EPM, daquele NumPy Array com 3 colunas, valor, timestamp e qualidade, em um data frame do Pandas, definido com sucesso. Ok, funcionando, beleza. Então aqui vocês já viram mais um pouquinho de Python, tá? Várias dicas bem legais aqui. Vamos lá. Então agora, olha que barbada. A minha função EPM2Pandas é o meu primeiro timestamp index. Isso aqui é uma coisa que eu esqueci de comentar, mas vocês já repararam que eu estou botando o nome do meu argumento ali? Então, no Python existe essa possibilidade. Eu posso passar os argumentos na sua ordem que foram declaradas na função, mas se eu não quiser passar na ordem que foram declaradas, eu posso botar ele desta forma, chave valor. Esse timestamp index é exatamente a chave da definição da minha função EPM2Pandas que eu botei. Eu poderia pegar esse termo aqui, por exemplo, e passar lá para o final. Então, mesmo que eu bote ali o tal do speed data na frente, não tem problema, porque ele sempre vai fazer essa busca de chave valor. É mais outra coisa muito legal que a linguagem Python oferece como recurso, tá? Ok. O que mais que eu estou passando aqui? Eu estou passando speed, que é um nome, e os dados correspondentes à velocidade. Dados da onde? Daquela lista. Lembra que eu fiz lá aquele for dentro de uma lista e eu botei todos os dados que eu fui lendo do DPM? Foi dentro dessa lista. Essa lista que eu chamei de data ou data. Enfim. Direction e power. Maurício, onde é que tu tirou esse nome speed, direction, power? Ah, adivinha. Na minha cabeça, lógico, eu inventei esses nomes. A funçãozinha aquela EPM2Pandas, lembra o keyargs? Tudo isso aqui, ó, aquele KW-args lá, todos esses parâmetros ele vai ler. Tinha 3, né? Então ele vai pegar o primeiro, vai dizer que a primeira coluna se chama speed e vai jogar os dados lá dentro. Vai criar uma outra coluna que se chama direction, vai jogar os dados lá dentro, vai pegar uma terceira coluna que se chama power e vai jogar os dados lá dentro. E a primeira coluna, aquela de índices, ele vai botar o timestamp. Qual o timestamp? O local timestamp que a gente converteu. Ok? E aí, olha só que legal. df, dataframe, ok? Ponto .info. Ele já me dá as informações do meu dataframe do Pandas. Para quem assistiu ao vídeo do Jonathan Ambrose, da análise da abraçagem, ele usa exatamente este recurso também. Vamos lá? Está aqui. Então, eu tenho um objeto do tipo DataFrame, do Core e do Pandas, né? Ele é uma classe, isso tudo você já sabe, porque vocês viram lá na série de Python. Aqui estão o meu DateTime Index. Quantas entradas tem? Tem 13.248 pontos. A data de início, dia 1º de agosto à meia-noite, e a data de fim, dia 31 de outubro às 23h50. Maurício, mas não era para ser meia-noite? Não, pessoal, eu pedi interpolado a cada 10 minutos, tá certinho, era isso mesmo, né? Então tá, seguindo aqui. Qual é as características desse meu dataframe? Lembra que eu falei que ele é uma tabela? Eu não estou vendo a tabela, eu até poderia pedir para mostrar no formato tabelinha, bonitinha e tal, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui, ó, ele tem essas colunas, speed, direction e power. A timestamp é índice, né? Não mostra aqui.
Então, cada uma dessas colunas, elas têm 13.248 pontos, óbvio. Então, vocês viram, eu trouxe 13.248 de velocidade do vento, direção e potência, naquele tempinho ali que vocês viram, Shift Enter. Eu não editei, hein? Eu juro. E dados do tipo float, ok? De ponto flutuante. Ok, e quanto de memória que aquilo ali ocupa? Bem legal o data frame, né? Outra funçãozinha legal do data frame, que o Jonathan também usou lá, é esta describe, que dá algumas informações estatísticas, né, da estatística descritiva deste meu conjunto de dados. Eventualmente, se eu tiver dados categóricos, obviamente ele não vai botar nada, né? Eventualmente só se eu fizer operações de contagem deles. E aí aqui, olha só que legal. A própria DataFrame já tem um método plot, né? Só que se eu fizer plot disso aqui, ele vai botar todos os dados numa única área. Então o que eu posso fazer? Eu vou pegar aquele meu PyPlot, que eu chamei, que é o PLT, aquele apelidinho da PyPlot. E o PyPlot é o quê? Ah, é um submódulo da Matplotlib. Nada de mágica até aqui. Pedi para fazer o subplot, isso vocês já viram. Só que agora eu estou pedindo para 3 linhas. Eu botei explícitos nomes aqui, para vocês também irem se habituando e vendo os parâmetros, tá? Mas eu gosto de usar muito dessa forma em Python, chave e valor, porque daí fica claro para quem for ler depois o que é o número 3, tá? Então, 3 linhas, uma coluna, já defino o tamanho da figura aqui. Eu não quero fazer aquele get GCF, get GCA, já posso definir o tamanho da figura aqui. É uma outra forma de usar, tá? E aí, este plot da Pandas, ele agrega e é construído sobre a Matplotlib. Obviamente, como quase todos os gráficos que nós temos. E uma informação adicional que ela tem é subplots, sim, true, eu tenho subplots e eu ainda estou passando para ele como argumento os eixos que eu defini aqui em cima para minha figura. Então ele vai plotar tudo bem bonitinho do jeito que eu quero, inclusive com a minha identidade visual. Ah, e mais, como eu tenho 3 displays, 3 linhas, eu preciso para cada uma delas também definir a cor dela, porque senão vai ficar diferente a cor de alguma delas. Até se alguém quiser, podia botar aqui uma lista para deixar bem colorido e bonitinho se quisesse. Ok, tá aqui. Então, 3 linhas, uma coluna, velocidade do vento, a direção e a potência. Ok? Muito legal, né? Então, este módulo Pandas facilita bastante a manipulação e a utilização dos dados. Vamos seguir aqui, vamos ver mais alguns exemplos? Ok, vamos supor agora que eu olhe para aqueles dados, e eu acho que vocês devem ter feito o mesmo, olhado para aquela velocidade do vento, direção e potência, e não ter conseguido perceber muita coisa. Por quê? Porque às vezes, dependendo dos dados, aquilo ali não diz. É diferente daquela vazão de entrada e nível do tanque. Aquilo lá é meio que óbvio, né? Nesse aqui já é um pouco mais difícil. A não ser que, claro, eu olho lá a velocidade do vento maior, maior potência. Mas é difícil extrair. Então, aí vem de novo aquela questão do analista. O que o analista tem que fazer? Ele tem que sempre buscar a melhor alternativa gráfica para expor de maneira mais clara as informações desejadas. Neste caso em particular, que nós vimos, uma outra forma é fazer um chart do tipo polar, daqueles dados lá. Por quê? Porque direção do vento tem norte, sul, leste, oeste, então eu vou colocar os meus dados ali. Vamos supor ainda que, para complicar, eu só quero os dados do mês de setembro. Por que eu estou complicando? Porque às vezes o problema sempre vem assim, não, eu não quero os outros lá, tá? Eu quero só setembro. E também para mostrar para vocês como é fácil no Pandas trabalhar com isso. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar os dados de setembro. Olha aqui, como é que eu faço? O meu objeto DataFrame, eu vou passar para minha variável DataSep, Sep é de September, ok? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que do meu DataFrame, lembra do slice da NumPy? O conceito aqui para o DataFrame é o mesmo. Abre colchetes e eu vou dizer o que eu quero, né, pegar desse meu DataFrame. Eu quero o quê? Eu quero que o meu índice, então df.index, que é o meu timestamp, seja maior que dia 1º de setembro de 2016.
Vocês estão entendendo por que eu também converti para local time? Porque eu quero trabalhar em setembro. Imagina aquela defasagenzinha que eu teria, eu não iria trabalhar exatamente com setembro se eu não tivesse passado para local time. Eu estaria pegando dados de outro período. Então, às vezes, é importante, sim, converter para hora local. Ok. Mas eu quero que ele inicie em setembro e termine, pegue até o final de setembro. Ou seja, eu vou passar outubro. Maurício, que legal! A Pandas também usa aquele conceito de inclusive a data de início e exclusive a data de fim. Sim, pessoal. Todo mundo utiliza assim que trabalha com séries temporais. Isso é meio que padrão, não é o OPCOA, não é o EPM. É tudo, ok? Justamente por aquela questão de precisão, né? Quando é que precisão que eu teria que pôr aqui para pegar tudo do mês de setembro, tá? Então é meio óbvio, né? O bom senso faz com que a gente entenda isso aqui de uma maneira bem trivial. Então, eu estou pegando todos os dados que estiverem no meu data frame correspondente ao mês de setembro. E já vou usar uma outra função bonitinha, que é a head e a tail. A head vai mostrar a cabeça, o início, né, dos meus dados, e a tail vai mostrar o final. Como é que, com esse separadorzinho, que é o quê? A gente já viu 10 vezes aquilo ali, aquele hífen. 10 vezes o hífen, ele vai fazer 10 hífens, né? Só uma questão visualzinha bonitinha. Então aqui eu já consigo ver as minhas 3 colunas, o meu índice, né? O meu valor inicial, tá aqui, beleza, são os dados aqui assim de setembro. Ok, então vamos plotar agora o nosso gráfico polar. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas aqui então eu faço algumas operações para transformar norte em norte, leste em leste, sul em sul, e plotar aqui as direções. Aqueles gráficos, os dados da direção do vento, elas vêm em graus, tá? Então ela vem de 0 a 360. Bem legal, né? Não, não é. Não é legal e menos ainda divertido, porque vocês imaginam que de 0 a 45 está na direção norte. Então, se eu for subindo, legal, maior, 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 ainda é norte, leste, sul, oeste, e quando chegar aqui é norte de novo. Então, eu tenho uma faixa inicial e uma faixa final que diz a norte. Então, isso é mais um trabalhinho que o pobre do analista tem que organizar os dados. Então, a direção, fiquem atentos, tem essa peculiaridade. Novamente, preparo tudo aqui e ploto aqui para vocês. Então aqui o que eu plotei? Eu plotei a direção do vento, né? Norte, leste, sul e oeste, e a velocidade do vento, radial. Então aqui eu vejo que tem algumas rajadas de vento a 12 metros por segundo, por exemplo, na direção nordeste. Na direção sul, por exemplo, não teve nenhuma de 12 metros por segundo. Então aqui eu já consigo visualizar e extrair alguma informação. Eu não entendo muito desse tipo de processo, mas eu consigo ver que aqui teve uma rajada de 12 metros por segundo, ok? Acredito que vocês também. Inclusive, olha que legal, a maior rajada de vento que teve foi aqui a noroeste. Tá? Mas dá para ver que está bem disperso aqui assim. Bom, mas Maurício, meu parque eólico só opera dias de semana. Descarta todos os dias que forem finais de semana. E mais, eu quero agora que também coloque a potência que foi produzida, né, nesses aerogeradores. Como é que eu vou fazer? Então, primeiro, vamos pegar os nossos dados de setembro, data setembro, abre colchetes para dizer o que eu vou querer pegar dali de dentro. E olha, gente, que barbada que é o Pandas. Vamos vir para cá. Do meu índice dos dados de setembro, ele tem isso aqui, Day of Week, menor que 5. O que é 5? Olha aqui, pessoal. Segunda é 0, terça é 1, sábado é 5, domingo é 6 e assim por diante. Então o que eu estou dizendo? Pega todos os dados de setembro que o Day of Week do Index é menor que 5, sábado. Ou seja, vai pegar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meus dias úteis. Muito legal essa Pandas, né? Eu faço um exemplo parecido com esse
lá naquele vídeo que eu comentei. Tá? Se ainda não assistiu, vai lá, assiste, é bem legalzinho. Eu verifico se o ar-condicionado, por exemplo, ficou ligado em finais de semana, uma operaçãozinha bem trivial assim da Pandas naquele ambiente. Inclusive lá eu usei esta função EPM to Pandas para facilitar. Tá? Bom, vamos lá, Shift Enter. Aqui só para vocês terem uma ideia, eu plotei o mês de setembro inteiro, quantos pontos tinha 4.319, tirando finais de semana deu isso daqui, tá? Sábados e domingos, beleza. Só para dar uma ideia que está coerente. E aí eu vou plotar então no meu gráfico polar, adicionando então a potência. Como é que eu vou fazer isso agora? Olha só que legal. As cores eu estou associando à potência. Obviamente daquele meu business day dos dados de setembro, tá? Sábado de segunda a sexta de setembro. Então a cor está relacionada à potência. Estou dividindo por 100 aqui, por 1000. A área, ou seja, o tamanho daquelas minhas bolinhas, que eu vou botar no meu gráfico polar, tem relação com a velocidade. E no caso, obviamente, vocês devem reconhecer, né? NP NumPy, π, sim, π, 3.14, vezes o raio ao quadrado. Então a área tem a ver com a velocidade. Eu vou fazer meu subplot aqui, mesma coisa de antes, norte, sul, leste, oeste. Defino uma certa transparência. Quando vocês forem trabalhar com cor e virem algo relacionado a alfa, alfa é transparência, tá? Que é um dos canais das coisas que a gente pode trabalhar. Shift Enter. E tá aqui o nosso gráfico. Dá para ver que tem uma transparência, tem umas bolinhas sobrepostas, né? E aqui vê bem bonitinho. Então aqui, esse aqui é o nosso gráfico de direção de vento com potência relacionada à velocidade, apenas nos dias úteis do mês de setembro. Cara, esse Pandas é sensacional. E aí ainda, olha só que legal, eu botei norte, sul, leste, oeste, mas nos outros pontos eu coloquei o ângulo 45, 135, 225, 315. Lembra aquilo que eu falei? Acima de 315 tem uma região aqui que é norte? Pois é. Então eu tenho 1 grau é norte e quase 360 graus aqui também é norte, né? Então tem um trabalhinho aqui de programação para organizar as coisas e deixar bonitinho. Bem legal esse gráfico, né? Pelo menos visualmente é impactante. Vamos lá. Então, olha só. É bom mesmo esse tal de Pandas, né? Então, já que agora eu tenho os dados apenas dos dias úteis do mês de setembro, como é que eu faço para levar estes dados para uma outra ferramenta mais trabalhosa? O que eu entendo por outra ferramenta mais trabalhosa? Um Excel. LibreOffice, ou qualquer coisa de planilha eletrônica. Vamos combinar, é muito mais trabalhoso. Imagine fazer isso que a gente fez agora aqui, nesses outros ambientes. Mas o meu gerente, meu diretor, meu supervisor precisa dos dados lá porque ele gosta de usar essas ferramentas. Ele não sabe o que é esse Jupyter Notebook. Bom, então vocês podem salvar em CSV, HDF5, aquele formato que eu comentei para vocês, mas HDF5 provavelmente não vai ter nessas ferramentas mais trabalhosas. Vamos lá para o CSV, tradicional. Então, olha só que legal. O Pandas já tem uma função prontinha. Meus dados, aqueles ali que a gente separou, e tem um método chamado toCSV. De novo, eu digo o nome do meu arquivo CSV, onde é que está, ctemp. O Rzinho você já deve lembrar, né? Que é para interpretar essa string exatamente como ela é, por conta dessa barra invertida que a Microsoft inventou. Senão eu teria que pôr duas barras invertidas se eu não botasse o R. E aqui eu estou dizendo que ele tem cabeçalho, true, verdadeiro. E depois eu ponho aqui um print, confere lá se está lá mesmo. Tá? Teoricamente fez. Será que fez? Vamos lá ver? Está aqui. Então, meu arquivo, com aquele nome que eu dei, um arquivo CSV, está com a data hora agora, exatamente. Eu estou gravando este vídeo no dia 21 de agosto, às 14h26. Duplo clique. Então, pessoalmente, eu gosto de usar bastante o LibreOffice, principalmente para trabalhar com arquivo CSV. Eu acho que ele se entende de maneira melhor. Ele já pergunta assim, é um arquivo CSV que eu identifiquei. Tá certo isso aqui, como eu identifiquei para ti? Sim, tá, beleza. E tá aqui os meus dados aqui no CSV para quem quiser brincar. Viram? Barbada, né? Vamos seguir. Análise no domínio da frequência. Bom, vamos lá. O que é isso? Primeira coisa que eu recomendo vocês. Pessoalmente, quando eu estava na graduação, eu tive um pouco de dificuldade de compreender esses conceitos. Acredito que muitos
também tenho tido, menos o pessoal da elétrica, que certamente gosta e vive nesse mundo. Mas enfim, eu achei uma animaçãozinha muito legal que demonstra o que é este tal domínio da frequência, como fica fácil de compreender de uma maneira visual como é que os dados são passados para o domínio da frequência e a gente compreender o seu significado. Aqui tem alguns outros exemplos que eu recomendo vocês darem uma olhada. Aqui eu falo do periodigrama da SciPy, que é o exemplinho que a gente vai ver como é que a gente vai fazer, mas tem mais exemplos aqui. Aqui então, só para vocês terem uma ideia, para que serve esse domínio da frequência? Então aqui tem um exemplo, né, de um estudo comparativo da velocidade do vento usando transformada de Fourier, que é a base para quando eu for trabalhar no domínio da frequência, e também usando o Wavelets Analysis. O que é legal a transformada de Fourier? A transformada de Fourier ela vai me dar a ideia das frequências no meu sinal. Então, se eu tenho um sinal que tem uma certa frequência, eu vou conseguir observar isso na transformada de Fourier no periodigrama. A Wavelets, ela tem uma coisa que é muito interessante. Wavelets, na verdade, são pequenas ondas. Também em português o pessoal chama de ondaletas. O que é legal da Wavelets? A Wavelets, além de eu identificar a frequência, essas frequências que a transformada de Fourier faz, eu consigo saber onde essas frequências ocorreram. Então, eu tenho um pouco mais de informação sobre o meu sinal. Na transformada de Fourier, por exemplo, se eu tive uma frequência aqui e ela se repetiu lá adiante, ele vai juntar tudo e vai dizer, olha, deu bastante dessa frequência. Na Wavelets, eu vou ver, essa frequência ocorreu aqui e, de novo, ela ocorreu lá naquele outro lugar. Que lugar é esse? Tempo. Então, com Wavelets, eu consigo ver as duas informações. Tá? Quem tiver interesse, recomendo bastante, é uma área bastante legal essa de Wavelets e é muito utilizada também para a parte de análise de dados. E aqui tem um outro exemplo também, né, para detecção de falhas e diagnóstico em turbinas de aerogeradores, né, também utilizando dados no domínio da frequência. Então são só alguns exemplos, só para mostrar que realmente isso aqui é bastante útil. Só que, claro, não é mais tão trivial como olhar uma série temporal. Eu levo para um outro domínio, que se eu não estiver habituado a trabalhar com fase e tal, pode ficar um pouquinho complicado. Mas recomendo, se forem começar a estudar por aqui, comecem exatamente por aqui, tendo essa visão, criando esse modelo mental do que é este domínio da frequência. Vamos ver rapidinho um exemplo? Então aqui eu pego lá do meu data frame, eu pego a coluna velocidade do vento, e aí essa velocidade do vento eu vou converter para um objeto do NumPy. Lembra do EPM to Pandas? Então a Pandas tem uma que converte de Pandas para NumPy e jogo para esse meu DataSpeed. Por que eu faço isso? Porque as minhas outras funções trabalham com o vetor do NumPy. Né? Aqui eu defino minha frequência de amostragem. E aí, então, aqui eu vou gerar, então, o meu gráfico, seguindo aqueles mesmos padrões de identidade visual. E esse aqui, então, é o meu periodigrama daquele meu sinal ali. Né? Logicamente, eu teria que trabalhar com esse sinal, mas se eu quisesse poder extrair alguma informação e, obviamente, eu deveria entender de velocidade do vento para entender que tipo de informação eu poderia extrair de um gráfico desse tipo aqui. Aqui é só mais para mostrar como eu trabalho com isso. Uma outra questão que também é bastante recorrente nas análises de dados desse tipo é a decomposição de um sinal. Então, pessoal, o que a gente já comentou lá nos primeiros vídeos. Então, uma série temporal ela pode ser decomposta da seguinte forma, em algumas componentes. Ela pode ser colocada aqui numa componente de tendência, que nós já vimos como remover a tendência, usando aquela função TheTrend. Ela também pode ter uma componente relacionada a ciclos e outra a sazonalidades. Tudo aquilo que eu não pegar em termos de tendência, de ciclo, sazonalidade e a série em si, o fenômeno em si, do sinal purinho, sem essas outras componentes, a gente joga lá num grande saco de gato que a gente relaciona aos ruídos. Eventualmente aqui pode ter só ruído de medida, mesmo aquele ruído branco. Muito provavelmente, na prática, aqui também vai ter ruído colorido, tá? Então,
Aqui tem algumas referências sobre análise de séries temporais, que eu recomendo vocês darem uma olhada, quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E aqui também um pouco sobre os métodos clássicos de decomposição do sinal nessas componentes aqui assim. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos só para ficar mais claro. Então aqui eu tenho o meu sinal, aquele lá da velocidade, que eu já tinha usado anteriormente ali no periodigrama. Eu estou botando aqui uma frequência de 24, esse aqui é o meu modelo aditivo, e eu estou decompondo ele, tá? Eu estou usando a Seasonal Decompose da minha Seasonal daqueles módulos lá que eu comentei, que eu importei lá no início lá. Então vocês viram que não tem nenhuma importação mais por aqui. Meu sinal já está prontinho, decomposto aqui, eu só vou fazer um plot dele. Vou pegar a figura e botar a minha identidade visual. Está aqui. Então, aqui eu já tenho os meus dados puros, eu já tenho os meus dados, obviamente ele aplica um filtro de ruído já, esse método já limpa esses ruídos de medida dos meus dados. Onde é que estão esses ruídos de medida? Basicamente está lá embaixo. Ele já remove as tendências, ele já decompõe ele já decompõe aqui na questão de tendência e a questão da sazonalidade. E aqui então estão os nossos resíduos que ele joga naquele último termo. Tá? Então aqui é mais um outro exemplo de outro recurso que vocês têm disponível no Python para poder utilizar nas análises de vocês. Vocês já viram que tem bastante coisa nas mais diversas áreas para tudo que atender tudo que é gosto. Né? Outra coisa que a gente vê bastante são os modelos ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average, e tem vários inúmeros outros modelos desse tipo. Um deles, inclusive, é o ARX, que eu já mostrei para vocês num outro exemplo, e inclusive que eu fiz à unha, à mão, usando a NumPy direto, mais por uma questão pedagógica. Logicamente, na prática, eu não vou usar esses que eu vou implementar, né? A não ser que eu seja muito bom nisso e faça um programa robusto e eficiente. Aqui então já está tudo prontinho com robustez e eficiência associada. Só para lembrar, o ARX que eu estou comentando aqui, eu não apresentei no vídeo, mas ele está lá na Conda Cloud, num exemplo lá bem detalhado, num arquivo do Jupyter Notebook também. Tá? Aqui tem algumas referências de vários outros tipos de modelos que eu posso utilizar. Né? Dentre eles tem este aqui, por exemplo, do SRIM Max, o X é de exogenous variable, ou seja, uma variável exógena no meu sistema, como por exemplo o ARX, eu vou usar também o X é disso, eu tenho uma variável de entrada, né, que vai gerar um efeito na minha variável de saída. Então aqui tem vários exemplos aqui. Para que são usados esses modelos? Basicamente, inclusive eu já botei aqui até já indicando isso, é para forecasting. O que é forecasting? Predição. Então, esses modelos são muito utilizados para eu fazer predições baseado em dados passados. Eu vou pegar meus dados passados, vou gerar esse meu modelo, e este meu modelo eu vou usar para predizer o meu futuro. Predição de quê? Predição de demanda, predição de clima, predição de velocidade do vento, se é que é possível fazer isso com um modelinho linear simples desses, na verdade não é. Mas enfim, eu posso usar para predições em casos, logicamente, que este tipo de modelo se presta, né? Outra coisa que eu poderia usar para predição, por exemplo, é um modelo de rede neural. Pego um monte de dados, alimento a minha rede, treino a minha rede, gero um modelo e uso esse modelo para fazer predição. O que é legal das redes neurais e desse tipo de modelo? Via de regra, predição, vocês muito provavelmente vão dar com um burro na água. Por quê? Porque se vocês forem predizer alguma coisa que não está contido naqueles dados, ou seja, se vocês querem uma informação que não tem naqueles dados, quando vocês forem predizer, pode ser que vocês não consigam ter um bom resultado a isso. Então, tenham sempre em mente, redes neurais não é uma mágica. E aqui também não é. Tá? Basicamente é otimização de parâmetros em cima de dados que eu forneci. Se os meus dados são bons, o meu modelo vai ser bom. Se os meus dados não tiverem alguma informação, os modelos que eu vou obter não vão ter essa informação, não vão ter como chegar àquele resultado. Simples e óbvio assim, tá? Vamos seguir.
Bom, e aqui então tem como é que eu faço para gerar um modelo daquele módulo que eu comentei lá no começo, do Time Series Analysis, ARIMA Model, .arima, tem vários outros, o meu Data Speed e a ordem aqui do meu modelo, 221, tá? É bem típico, um modelinho bem simplesinho. Não vou entrar em detalhes, obviamente, aqui. De novo, recomendo vocês darem uma olhada nos vídeos do YouTube, que está lá no final dessa apresentação de slides. Lá tem capítulos inteiros explicando sobre identificação de processos usando esse tipo de modelo e outros tantos, como Box-Dickens, Output Error, o ARX que eu comentei, Armax, dentre outros, tá? Como é que eu faço o fit? Ah, já dei a resposta, fit. Ou seja, como é que eu identifico os parâmetros do meu modelo usando o método fit. Aliás, esse fit ele é comum em praticamente todas as bibliotecas onde eu faço o treinamento, né? Ou seja, que eu gero um modelo a partir dos meus dados, tá? E eu coloco os resultados aqui. Aqui eu estou, então, usando um método já prontinho, que gera desse fit aqui, desse método fit, que é os resultados da predição. Então vamos lá, Shift Enter. Então aqui, se vocês conseguem ver, esse laranjinha, amarelinho, são os meus dados de processo e o azulzinho ali embaixo é o que o modelo previu como resultado. Na verdade, ele previu como resultado, eu não estou fazendo uma extrapolação. E aí tem inúmeras outras questões que quem for trabalhar com a parte de modelagem tem que estudar um pouco mais, logicamente. E para quem já trabalhou com redes neurais também já deve ter visto isso. É o quê? É eu separar uma parte desses meus dados, usar para estimar os meus parâmetros, treinar o meu modelo. E aí, então, pegar, obviamente fazer esse gráfico para ver se ficou bom, mas depois pegar aqueles outros dados que eu não usei para treinar o meu modelo, ou estimar os meus parâmetros, e verificar se os resultados estão ok, compatíveis ou não. Então, isso é uma boa prática. Às vezes, se eu não preciso necessariamente pegar esse meu conjunto de dados e truncar ele, eu também posso fazer o quê? Eu também posso fazer inúmeros testes de planta. E aí, obviamente, tem várias outras questões que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, se eu fizer algum teste de planta dentro de uma dada condição operacional, se eu pegar dados que foram feitos de uma outra condição, e este processo talvez não seja tão linear, provavelmente, quando eu for pegar um modelo que eu estimei com um e tentar reproduzir, usar em cima dos dados do outro, provavelmente a qualidade vai ser bem pior, né? E, novamente, quando forem trabalhar com esse tipo de coisa, de identificação de modelos, aplicar filtros. Por quê? Porque esses modelos eles são bastante sensíveis a esses ruídos de medida. Então, a gente sempre procura limpar os dados. Além de limpar os dados, o que é importante fazer? Aplicar um bias, normalizar esses dados, deixar os dados bem condicionadinhos, porque daí os meus algoritmos matemáticos sofrem menos com instabilidades numéricas. Vocês viram isso em cálculo numérico, né? Pois é aqui que a gente usa todo aquele conhecimento. Legal? Vamos seguir? Bom, é altamente recomendado sempre, sempre, sempre encerrar a sessão previamente criada, como a gente já havia comentado antes, por aqueles inúmeros motivos. Dentre eles, eu vou liberar uma conexão de um EPM Client que eventualmente eu vou deixar o meu amiguinho analista aqui poder usar aquela conexão que eu estava consumindo antes, tá? Então é a mesma coisa que eu discuti lá no final do vídeo anterior. Se eu não encerrar, ele tem um timeout de 5 minutos. Só repassei aqui porque tem gente que vai vir direto para cá, não vai nem ver o outro, tá? Então fica aqui este conhecimento também. Então o que a gente vai fazer? EPM Connection, Shift Enter, Close. Encerrei a minha conexão. Bom, dicas. Exemplos no GitHub da Ellipse Software, as mesmas dicas do outro exemplo. EPM para análise de dados, mesmas dicas que eu dei no exemplo anterior. Webinar agilizando análise de dados, mesmas dicas que eu dei no exemplo anterior. Webinar de análise de dados com Python e dashboards, mesmas dicas que eu dei no exemplo anterior. E também os exemplos que estão no Jupyter Notebook na minha conta pessoal lá do Anaconda Cloud. Eu botei os mesmos exemplos aqui porque eu tenho certeza que muita gente nem viu lá. Então aproveita agora, clica ali no que vocês não viram, tá? O ARX que eu comentei tá neste último aqui, tá? Que eu fiz no braço, na unha. Vamos lá?
Fim, então, da nossa maratona de Jupyter Notebook, deste bônus de apresentação. Vamos retornar à apresentação? Bom, então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma maratona. No próximo vídeo prometo que não vai ter mais uma maratona dessas, ok? Valeu! Parabéns se chegaste até aqui. Realmente já pode se considerar um analista. Principalmente naquele quesito que eu comentei em um vídeo passado sobre um analista ter que ter este espírito de sempre querer aprender mais, estar sempre estudando e praticando. Nesse vídeo, vimos mais um monte de conteúdos e dicas que vocês poderão retornar e rever quantas vezes for necessário. Tenho plena consciência de que não tem como vocês terem aprendido tudo que apresentei até aqui, mas uma coisa é certa, vocês já sabem onde tem este conteúdo e quando precisarem poderão retornar para cá e consultar direto o tema de interesse de vocês. No próximo vídeo, o último da nossa série do minicurso sobre análise de dados de processo, falarei sobre a automatização da execução de scripts em linguagem Python, seja para utilização em análises, geração de KPIs ou inferências, predições de consumo ou demandas, produção de relatórios, indicadores para apoio à operação, enfim, o que a criatividade de vocês tiver condições de imaginar. Logicamente que estes scripts usam tudo isso que vocês já viram e aprenderam sobre a EPM Web API e muito mais. Nos vemos lá no último vídeo, ok? Um abração e até a próxima!